Então, estamos gravando. Então, pessoal, a aula de hoje vai ser postada no YouTube, normal, como a gente tem feito. Além da aula de hoje, eu vou postar aquela aula que foi dada sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, que já foi dada, mas a gente manteve para esse segundo bimestre. Tá? Então, vamos começar hoje falar sobre mandado de injunção. Vamos ver. Abrir o quadro aí para vocês. Está em branco. O whiteboard abriu? Sim. Abriu. Tá. Deixa eu só minimizar aqui. Bom. Então, pessoal, vocês já devem ter estudado o mandado. Está gravando, né? Mandado de injunção. Lá, quando vocês viram os remédios constitucionais, certo? Viram por cima, pelo menos, né? Quando vocês estudaram lá, habeas corpus, mandado de segurança, né? Todos aqueles remédios constitucionais. O que ocorre? Da onde que vem o mandado de injunção? A gente conversou que existe um fenômeno chamado síndrome da inefetividade das normas constitucionais. O que é isso? A gente viu lá, quando a gente comentou sobre ação direta de inconstitucionalidade, a nossa famosa ADI por omissão, que nós temos, na verdade, situações em que a Constituição determina um direito, porém, esse direito depende de uma regulamentação. Nós vimos isso quando a gente falou lá do artigo 7º, inciso 23, do inciso 28, né? Então, eram aquelas questões que falam lá que deverá ter a proteção do trabalho na forma da lei. Então, sempre que se encontrar lá algum direito na Constituição dizendo na forma da lei, o meu constituinte está dizendo o quê? Que eu preciso de uma lei regulamentadora para que esse direito, para que se lei regulamentadora, né, para que esse direito constitucional seja efetivamente garantido, certo? Então, o que ocorre? Essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, né, ela vem dizer que existem normas constitucionais que não foram regulamentadas, gerando essa síndrome, né, precisando que se socorra, né, e esse direito constitucional seja sanado. E as possibilidades que a própria Constituição vai nos dar, né, uma delas é a ação direta de inconstitucionalidade, né, a DIN por omissão, e a outra é o mandado de injunção. A DIN por omissão nós já vimos lá, né, que ela ocorre no controle concentrado. Certo? E aqui o mandado de injunção, nós vamos ter, né, o nosso controle difuso. Tá? Então, aqui na DIN, é a questão da lei abstrata. E aqui no mandado de injunção, não. Eu vou ter partes
buscando esse direito, né, esse direito ser trazido efetivamente para aquele momento. Tá? Então, o que, que ocorre? Da onde que eu pego lá a minha previsão? Vou pegar aqui o texto da Constituição. Nós temos lá, na própria Constituição, nós temos lá no artigo 5º, inciso 71. Artigo 5º, inciso 71, diz o seguinte. Estão visualizando, né? Pessoal? Sim. Artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pois bem, qual que é o nosso exemplo clássico disso? Nós temos lá, na nossa Constituição, o artigo 37. Tá? Deixa eu copiar aqui para vocês, que fica mais fácil a visualização. Artigo 37, o inciso 7. Vamos lá, pessoal. Artigo 37, inciso 7. Diz o seguinte: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse direito de greve aqui, o artigo 37, ele fala, né, de poderes da administração, servidores públicos. Então, esse direito de greve aqui é referente aos servidores públicos. Tá? Então, no inciso 7º, a Constituição me diz que o direito de greve é um direito constitucional em relação aos servidores públicos. Tá? E ela diz que será exercido nos limites definidos em lei específica. Aí o problema é o seguinte: eu não tenho a lei específica. Então, a Constituição de 1988 e até hoje não tenho regulamentação da lei, uma lei de greve para o servidor público. Então, aqui é a nítida identificação da síndrome da inefetividade das normas constitucionais, ou seja, eu tenho uma norma constitucional que me garante o direito de greve ao servidor público, mas esse servidor público está impedido de exercer esse direito de greve porque não há uma lei específica que regulamente isso. Tá? E o que ocorre? Nós temos duas consequências disso. Nós temos uma primeira corrente doutrinária chamada de corrente não concretista. A corrente não concretista, ela vai me dizer o seguinte: o Supremo vai ser provocado, né, por meio de um mandado de injunção, né, uma vez provocado por uma pessoa que é servidor público, nesse caso específico, ou um sindicato que represente esses servidores públicos, e o STF vai dizer: olha, legislador, você está em mora, tá? Você está devendo fazer a lei, devendo fazer
a lei de greve do serviço público. Ocorre que essa corrente não concretista, ela é uma corrente superada, pois hoje, atualmente, hoje, 13 de maio de 2020, a corrente dominante é a corrente concretista, é a corrente adotada pelo STF. Então, o STF atual, ele adota a corrente concretista. E o que ela difere? Na corrente não concretista, nós tínhamos aqui uma simples notificação do STF dizendo, olha, legislativo, vocês estão devendo a regulamentação. Legislem, por favor, façam alguma coisa, tá? Vocês estão mantendo uma inconstitucionalidade ao não legislar. Já aqui, na corrente concretista, eu tenho um efeito totalmente diferente, tá? O STF, ele reconhece que falta, reconhece a ausência da lei, mas ele busca uma solução. E nesse caso específico da lei, quando foi questionada a ausência da lei de greve do servidor público, o STF fez um julgamento, tá? E esse julgamento, ele tem efeito erga omnes, ou seja, ele vai servir, embora determinado grupo de servidor público entrou com uma ação com mandado de injunção, o efeito erga omnes, então, vai se aplicar a todos os atingidos, então, todos os servidores públicos. Mesmo aqueles que não entraram com o mandado de injunção serão atendidos por essa decisão concretista. E a decisão, nesse caso específico, foi o seguinte: enquanto o legislador não fazer uma lei específica de greve para o servidor público, deverá ser aplicado, por analogia, a lei de greve da iniciativa privada. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, adotando a corrente concretista, ele está, no caso concreto, decidindo. Percebam que essa mudança aqui, ela é excelente, né? No sentido do quê? Antes, o Supremo apenas dizia, olha, legislador, como eu adoto a corrente não concretista, eu não vou fazer o teu papel, mas você esteja ciente que você deve legislar e regulamentar a lei de greve do serviço público. A partir dessa mudança de concepção doutrinária, né, do STF, o STF disse, olha, então, já que o legislador se omite, eu, STF, vou suprir essa omissão, garantindo a todos os servidores públicos que, enquanto o legislador não fizer uma lei específica de regulamentação da greve no serviço público, deverá ser aplicado a lei de greve da iniciativa privada a todo aquele servidor público, e não somente ao servidor público que ingressou com a ação. Tá? Daí é ser interessante que no mandado de injunção nós vamos ter sempre essa natureza de erga omnes. Tá? Então são decisões, né, que vão gerar uma repercussão indistintamente. Né? Então todo aquele, como aqui nós estamos falando de uma lei de servidor público, né? Então hoje todo servidor público ele está coberto, né, enquanto não surge uma lei específica, pela lei de greve da iniciativa privada. Tranquilo, pessoal?
Tranquilo, sossegado. Então, tá. Então, o que que ocorre? Nós tivemos, né, o mandado de injunção, ele se diferencia justamente porque aqui diferencia da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque aqui nós vamos no caso concreto, né? Como a gente viu lá, as ações diretas de inconstitucionalidade, elas questionam geralmente, né, a ausência da lei em abstrato, né? Não precisamos, através da ADIM por omissão, nós não precisamos trazer uma situação fática, que um servidor público quer entrar em greve e não tem a lei regulamentada, né? Diferente aqui do mandado de injunção. Aqui, você já traz à tona a situação concreta do particular, né? Da pessoa. Então, aqui vocês vão ver, depois a gente vai verificar que recentemente nós temos a lei 13.300, uma lei bem recente, né, de 2016, essa lei, que ela veio regulamentar o mandado de injunção. Todo o procedimento, né, de como que se deve proceder o mandado de injunção. Tá? Evidentemente, nós precisamos aqui de um advogado, né, embora o mandado de injunção esteja dentro do rol de remédios constitucionais, diferentemente do habeas corpus, aqui eu preciso de um advogado. Tá? Então, eu não posso abrir mão de um advogado no mandado de injunção, diferentemente de um habeas corpus. Tá? Que mais? Outra coisa. Não está na Constituição, mas já desde sempre o Supremo Tribunal ele admite a possibilidade do mandado de injunção coletiva. Então, na verdade, quando se admite o mandado de injunção coletivo, eu não preciso, na parte, né, na autoria, eu não preciso colocar um leque de pessoas, né, exaustivamente, olha, só essas pessoas. Eu posso, no mandado de injunção coletivo, ter partes em aberto, né? Então, o sindicato dos policiais civis, né? Então, e mais que isso, né? Eu posso invocar profissionais de saúde. Então, eu posso ter uma possibilidade de um leque, assim, enorme, utilizando o mandado de injunção coletiva. E embora não tenhamos lá na Constituição isso, o Supremo sempre admitiu a possibilidade do mandado de injunção coletiva. Tá, pessoal? Que mais? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Vamos seguir aqui. Vai cair meu link já. Isso aqui também é chato, hein, pessoal? Tá, eu vou retomar aqui, pessoal. Já vou mandar o link de volta aqui, tá? Não fujam, por favor, que eu tenho que dar um recado ao final para vocês. Já mando aí de volta.